sabe, acho que hoje em dia todo mundo já sabe, né? Sou de Campos, interior do Rio de Janeiro. Nascido, criado, crescido. Comecei a faculdade muito cedo, né, cara? Eu comecei a faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Aí fiquei naquele dilema, vou pro Rio ou não vou? Tento uma faculdade pública ou não? Eu falei, cara, muito novo para sair de casa, eu sempre fui muito apegado à família e tudo mais. Falei, vou começar por aqui mesmo. E era uma época que Campos tinha muito investimento no esporte, né, cara? Tinha um basquete muito forte, vôlei muito Isso. forte. E me formei em Campos, comecei a estagiar no último ano da faculdade só. Costumo falar isso assim, até para não vender dificuldade, assim, vem de uma família com condição e tal, então Uhum. pude viver minha juventude ali até. Aproveitar as festinhas da faculdade, né? Não, Pode falar. mas tá até o limite, assim, sem aquela obrigação, aquele compromisso de ter que trabalhar e tal, e depois passei a trabalhar mesmo pela questão de adquirir experiência profissional mesmo no último ano, e aí sim cobri Goytacás. Lembro que foi uma época bem legal, porque a gente assumiu a editoria de esportes do já antigo jornal A Cidade, era um dos mais antigos de Campos. No ano seguinte até acabou, tô falando de 2004. Então ele faliu o Não, jornal. mas já estava em queda livre, tanto que dois estagiários, eu e o Leandro Dutra, na época, a gente assumiu a editoria de esporte, a gente refletiu muito sobre o que fazer, né? A gente precisava transformar aquele espaço ali num espaço produtivo para a gente como profissional, até porque a gente sabia que já estava na finaleira do jornal, e a Aham. gente parou para pensar assim, e a gente falou, cara, todos os outros veículos fazem muita cobertura de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, e é claro, dos times de basquete e vôlei, mas não era tanto espaço. A Sim. gente falou, cara, se a gente ficar nessa cobertura de Clube do Rio, de longe, entrando no UOL, no IG, no Terra, na Globo.com que estava começando, e copiando e colando, a gente não vai se desenvolver nada, cara. Tem que procurar o diferencial, Tem que né? procurar o diferencial, principalmente para se desenvolver, né, cara? Eu tava ali naquele início de carreira, e a gente falou, cara, eu sou Goytacás, então eu cubro o Goytacás, e ele era americano, cobra americano, época que ainda tinha uma outra realidade no futebol lá em Campos, né? O Goita na segunda divisão, o americano na primeira. Isso. Mas, e aí, cara, a gente, foi uma época super legal, assim. Eu lembro que eu morava do lado do estádio do Goytacás, praticamente, a menos de 500 metros. Só que o jornal era longe pra caramba, assim, era tipo uns 10 quilômetros, que em Campos é muita coisa, né? E, velho, só que aí tinha aquilo de chegar, de riscar a página, de saber o espaço e tal. Então eu ia de camelinho, a gente chama camelinho lá em Campos, né? Eu ia de bicicleta até o jornal, deixava a bicicleta, uma bike vermelha que eu tinha ali, invocada e tal. Deixava a bicicleta e via o espaço, voltava de bicicleta pro treino, porque não tinha mais estrutura no jornal de ter carro, nada disso. Aí ficava lá no Arizão, acompanhando o treino, fazendo network, conversando, conhecendo as pessoas, coisas que na época era muito natural de início de carreira e que depois foram muito importantes para mim quando eu tive a chance de vir para o Rio, né? E aí foi um ano super legal do Goytacás, quase subiu ali, marcou muito. Duas coisas que me marcaram muito, assim, foi a época do técnico, o técnico era o Vitor Luiz, que foi daquele time de 81 do Flamengo, campeão do mundo, enfim, daquela geração inteira. E uma coisa que para mim ali, eu ia começando, me chamava muito a atenção, era a história que ele tinha de que ele era banco do Andrade no Flamengo, mas ele era convocado pelo Tele para a seleção e o Andrade não era, né? Isso para mim na época era uma puta história, assim. E aí eu fiz várias matérias com ele, é um cara que eu lembro muito bem nesse início de carreira e tal. E o Bruno Rangel, que também eu lembro muito bem do Vitor Luiz, já elogiando muito o Bruno Rangel. Pô, esse menino tem uma capacidade de finalização muito grande, esse menino tem muito talento e tal. Foi o primeiro ano do Bruno Rangel como profissional no Goytacás, meu primeiro ano como estagiário. E acabou que. Estagiário que assumiu uma editoria, então, tipo, uma responsabilidade Sim, muito grande, né? sim, sim. Era uma outra realidade. Se a gente fala hoje de jornal de papel, muita gente que está vendo isso aqui não tem nem noção do que era, né? Mas era uma outra realidade, mas para mim foi muito importante, assim, e legal depois, com o passar dos anos, ter reencontrado o Bruno, ele já no Chapecoense, depois acabou que tudo aconteceu, ainda fui morar em Chapecó muito por essas lembranças, né? Não vou dizer que eu tinha uma relação próxima a ele, mas as lembranças eram muito fortes, assim. E era um cara que assim, me marcou muito, porque ao longo da carreira dele, por tanto elogio que o Vitor fazia a ele, eu acompanhei muito o Bruno, torcendo por ele, assim. Tipo, Paysandu, Ananindeua, Joinville, Chape, Metropolitano e tal. Voltou, jogou no americano. Falei, caraca, esse maluco que o Vitor elogiava tanto, será que vai dar certo? Não vai? Quando ele explode na Chapecoense. Enfim, mas foi um início de carreira nesse sentido, assim, que foi muito importante para minha construção como profissional, assim, de entender como entrevistar, como pensar pauta, como conviver no dia a dia de um clube ali. Por mais que as pessoas hoje escutam, pô, Goytacás e tal, mas é uma realidade ali que me era cabível e para mim foi muito útil no momento para eu me desenvolver. E quando eu chegasse aqui ao Rio em 2007 já,
eu tinha muito mais até a própria autoconfiança de saber me relacionar, de saber buscar informação, de saber entrevistar. Uma coisa que a gente fazia muito era fugir aquilo de cobrir treino somente. Assim, não, a gente buscava histórias por trás daqueles jogadores, que muitas vezes é o que você mais tem fácil acesso, cara. Porque, tipo, eu de lá, naquela 2004, sei lá, eu de lá não ia querer entrevistar o Jean. Aqui, o Ibson começando, era muito difícil. Então, eu entrevistando lá, a gente fazia várias matérias também sobre as origens dos jogadores, porque o nosso principal objetivo era se desenvolver como profissional mesmo, assim, virar um repórter de verdade, saber entrevistar, saber abordar. Isso para mim foi muito importante. Aí depois acabou que o jornal acabou. Caê faliu o jornal. Mas nesse mesmo ano, que foi meu último ano de faculdade, eu fiz a minha monografia, foi sobre esporte paralímpico, né? Que também em 2004 foi o grande boom do esporte paralímpico com o fenômeno Clodoaldo Silva. Sim. E aí o meu TCC foi em cima da cobertura da grande mídia daquela Olimpíada, daquela Paralimpíada de Atenas, né? E aquilo também me abriu muitas portas. Eu consegui ali um emprego em paralelo ao jornal de assessoria de imprensa de uma ONG de basquete de cadeira de rodas que era lá de Campos. Que também, enfim, foi fundamental para que depois eu viesse para a Globo e fosse efetivado. E aí, pouca gente sabe, mas aí no ano seguinte, por conta de uma matéria também com uma jogadora de vôlei, eu passei a ser assessor de imprensa do Flamengo. Pouca gente sabe disso. É? Eu fui assessor de imprensa do Flamengo na temporada 2005-2006 na Superliga Feminina. Que o Flamengo montou um time de vôlei lá em Campos. E aquilo foi que começou a fazer meu nome girar um pouco aqui, por eu trabalhar já nesse contato com veículos grandes daqui, profissionais daqui naquela época já. Comecei a ter esse network também aqui no Rio de Janeiro. O time acabou também, depois de uma temporada. Globo, olha aí. Tem jornalista comemorando aí o fim da Globo. Não vai acabar, mas abre o olho. O time acabou depois da temporada, só que o técnico me levou para a CIMED Macaé, que montou um time muito forte na Macaé. Aí sim, um time competitivo. A gente foi terceiro colocado na Superliga 2006-2007. E foi quando eu tive a oportunidade de vir para o Globo Esporte, que foi no PAN do Rio. Do PAN do Rio, um amigo me fez um convite assim, cara, tá precisando de freela aqui, tu quer participar do processo seletivo? Eu falei, cara, vou participar, de repente tá na hora de sair de Campos, de buscar algo maior. E aí, eu lembro que a seleção, um chefe me mandou um e-mail dizendo que eu tinha que escolher um jogo da rodada do Brasileiro para escrever uma crônica, a crônica tinha que estar no e-mail dele 10 minutos após o apito final. E aí eu escolhi um Figueirense e Flamengo, que foi o primeiro jogo do Figueirense pós perda do título da Copa do Brasil pro Fluminense, e 4-0 Figueirense contra o Flamengo. Puta. E o curioso disso é que foi um jogo com 2 gols do Chicão, um gol do André Santos, que depois são meus amigos até hoje, assim, coisas... E vieram jogar no Flamengo também. Vieram jogar no Flamengo, viraram meus amigos aqui, o André eu conheci lá em Londres e tal. Enfim, resumindo, senão vai ficar aqui a biografia não é do Diego, é minha. É verdade. Mas aí foi isso, cara. E aí eu fui aprovado, vim com um freela de 2 meses pro Globo Esporte, somente pro PAN. Acabou que, por conta da dificuldade ali de fazer a cobertura do Parapan, que era uma coisa muito nova ainda, eu me coloquei à disposição por ter essa experiência no time de basquete cadeira de rodas, da monografia. E aí isso eu comi a bola, corri atrás, e de 2 meses agora eu já tô há 14 anos e meio na casa, né? Se você chegou aqui do nada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo para dar uma força pra gente e não deixe de se inscrever nos 2 outros canais, no BarbaCast e no Barbaridade.